Entrar na Confeitaria Colombo é como se transportar para o Rio de Janeiro do fim do século XIX e início do século XX, em plena Belle Époque, período de transformações na Europa e especialmente em Paris. Seus impactos se espalharam pelo mundo e chegaram à capital brasileira. Fundada em 17 de setembro de 1894 pelos imigrantes portugueses Manuel José Lebrão e Joaquim Borges de Meireles, a Confeitaria Colombo espelha toda a elegância dessa bela época, com o estilo arquitetônico Art Nouveau. Os espelhos que cobrem as paredes são da Bélgica e os vitrais da França. Mais acima, um dos ícones da casa, a claraboia com vitrais que apresentam flores, folhas e anjos. Um deleite para os olhos de quem se instala nas mesas com pés de ferro e cadeiras de palhinha, localizadas no térreo e no salão do primeiro andar. Foi lá onde Manuel José Lebrão teria criado a famosa expressão: o cliente tem sempre razão. A Colombo tem os títulos de patrimônio material e imaterial do Rio de Janeiro. É muita história para lembrar e comemorar. Em 2024, a confeitaria mais tradicional do Rio completa 130 anos. Foi por esse salão que passaram personalidades da literatura, da música e da política. Olavo Bilac, Vila Lobos, Chiquinha Gonzaga, Machado de Assis, Washington Luiz e Getúlio Vargas, entre outros. A confeitaria foi inclusive homenageada com uma marchinha de carnaval cantada pela vedete Virginia Alane nos anos 50. A Colombo teve uma primeira filial fundada nos anos 40, em Copacabana, em um prédio histórico e com o requinte da sede. Havia até mesmo um piano no local, que era usado para apresentações. Os anos 70 e 80 foram de dificuldades. Os problemas econômicos e de gestão se acumularam, trazendo dívidas para os proprietários. A Colombo foi vendida para Arisco, que sanou as dívidas e depois se desfez do negócio. Foi aí que entraram os novos proprietários, os irmãos Roberto e Maurício Assis, ao lado da irmã Maria da Glória e da mãe Carmen, decidiram apostar na confeitaria, que fez parte da infância e da adolescência da família. Nessa época, todo mundo com quem a gente falava, não era só a família, não. Era até conhecidos e tudo, que a gente comentava que estava interessado e tal. Poxa, mas a Confeitaria Colombo está decadente, muitos diziam, poxa, ainda está aberto? Poxa, pensei que já tinha fechado e tal. Da família também, todo mundo achava que não era um bom negócio, porque exatamente isso, era uma empresa que estava decadente, né? Depois de passar daquela fase inicial da euforia, né, de, poxa, compramos a Confeitaria Colombo, muito bem, agora vamos fazer funcionar e tal, a gente acompanhava lá de baixo. O almoço era buffet, só tinha o buffet. E nós começamos a observar que os nossos clientes eram todas pessoas de idade já avançada. E não vinha ninguém, nenhum jovem, não tinha ninguém novo aqui. Então, a gente comentou na época, poxa, se a gente não conseguir trazer o pessoal novo para Colombo, nós vamos ficar sem clientes. Isso daí foi o que foi mudando o foco do cliente e nós, então, fomos passando mais para essa área de confeitaria. O esvaziamento do centro do Rio e a pandemia levaram a administração a intensificar ainda mais o foco nos turistas. E se a gente não conseguisse trazer esse público turístico para dentro da Colombo, a gente não iria sobreviver pós-pandemia, né? Então, se você for pensar hoje, a experiência do nosso cliente aqui dentro, do turista, ela vai desde a gastronomia, onde a gente oferece produtos relacionados a uma confeitaria, mas coisas que não são nem mais comuns em outros restaurantes, banana split, por exemplo, e tudo mais. Tem a questão arquitetônica, que por si só já vira um passeio. Curiosidades não faltam para encantar os turistas com histórias e lembrancinhas. Foi aqui um dos primeiros lugares onde se vendeu Coca-Cola no Brasil e onde foram instalados os primeiros elevadores na cidade do Rio. Nos anos 60, a Rainha Elizabeth da Inglaterra visitou a Colombo e tomou sorvete de bacuri. Até hoje, os clientes podem provar a sobremesa que fez sucesso com a monarca.
A loja de souvenir vende louças que reproduzem modelos antigos. Os clientes também podem levar para casa as tradicionais latas do biscoito de leque. A Colombo é o que estudiosos de ciências sociais chamam de lugar de memória. É o espaço que liga o presente ao passado, permite refletir sobre algo que aconteceu e se conectar com aquilo. É onde a memória se cristaliza e se refugia, segundo o historiador francês Pierre Nora. É também um lugar de emoções, seja por tempos não vividos ou por memórias individuais.